E a paz do Senhor a todos. Hoje eu vim falar de Bíblia e literatura. A importância da literatura para o entendimento da Bíblia e a importância da Bíblia para a literatura. Tem um camarada que escreveu um livro chamado The Great Code, The Bible and Literature, ou seja, o grande código, a Bíblia e a literatura. Então, nesse livro ele mostra que na Bíblia está condensada toda a literatura universal, todas as possibilidades de história, todas as possibilidades de personagem. Então, tudo está condensado ali dentro da Bíblia. Então, para você entrar na vida erudita, para você entrar na vida culta, sem ter lido a Bíblia Sagrada, então, meu amigo, para você é impossível. A Bíblia é a base da literatura universal, segundo o escritor desse livro. Agora, ler apenas a Bíblia, se eu ler apenas a Bíblia, eu vou conseguir absorver tudo o que ela tem para me oferecer? Também não. A Bíblia está escrita numa linguagem condensada e potencialmente tem tudo isso. Mas para você escavar e retirar tudo que está dentro dela, você precisa ter uma gama de conhecimentos extras. Literatura, filosofia, para você conseguir tirar o máximo proveito que a Bíblia tem para lhe oferecer. Então, uma das importâncias do estudo da literatura, vou citar duas importâncias aqui, a contemplação imaginativa e o domínio da linguagem. Então, a contemplação imaginativa. Então, você vai estudar literatura por quê? Então, os clássicos da literatura foram escritos por pessoas muito competentes, que entendem muito da psicologia humana, da motivação humana, de possibilidade de vida, possibilidade de personagem. Então, tudo está registrado ali na literatura universal. Então, quando nós formos ler uma obra de literatura clássica, quando nós formos ler a Bíblia, então nós temos que o quê? O primeiro passo para nós aprendermos é se imaginar dentro da história, tentar reviver as experiências que o personagem teve, tentar imaginar os pensamentos que ele teve, as possibilidades que ele tinha ali dentro daquela história. Então, por exemplo, Jó. Então, Jó teve sua família destruída, teve seus bens perdidos, sua saúde foi para as cucuias. Então, como é que a gente tem uma contemplação imaginativa da vida de Jó? Então, primeiro, todos nós já perdemos algum ente querido, pai, mãe, avô, gato, papagaio, cachorro. Então, nós temos uma ideia do que é perder, do que é a tristeza da perda de um ente querido. Então, nós podemos imaginar a dor que nós sentimos. Então, nós vemos que Jó sentiu uma dor muito maior de perder todos os seus filhos. Então, algum de nós já teve algum bem perdido, ou subtraído por um ladrão, ou quebrou, ou pegou fogo. Então, ou nós perdemos algum dinheiro ou alguma coisa. Então, nós sabemos qual é a tristeza de perder um bem. Então, você tem a contemplação imaginativa de ver que Jó perdeu tudo que ele tinha, ficou praticamente sem nada. Então, a tristeza que eu senti, a angústia que eu senti da minha perda, eu posso fazer uma extrapolação imaginativa e perceber que Jó sentiu uma tristeza muito maior do que a que nós sentimos. Jó perdeu a sua saúde, então todos nós já ficamos doentes, já demos uma febre, ou uma dor de cabeça, ou uma gripe, uma virose. Então nós sabemos o que é estar doente e o que é não estar com plena saúde. Então você imagina o que Jó sentiu, de perder a sua saúde, feridas em todo o corpo. Então nós podemos imaginar o sofrimento que ele teve. Então Jó foi acusado falsamente por seus amigos. A sua esposa mandou amaldiçoar Deus e morrer. Então você imagina seus melhores amigos, as pessoas mais próximas, com certeza alguém de nós já foi caluniado ou difamado, foi acusado de uma coisa que não fez. Então você imagina o quanto é ruim o que nós sentimos nesses casos. Então você imagina que as pessoas mais próximas de Jó foram os que ficaram contra ele. Então nós podemos tentar nos imaginar na história e é assim que nós aprendemos mais sobre a Bíblia. Então Davi, um exemplo de Davi nos Salmos, o grande rei, maior rei de Israel foi Davi. Então, mas no Salmo ele conta coisas tristes, conta como
do sofrimento, de ser perseguido, de ser caluniado, das pessoas que quererem o mal para ele, né? E o que mais entristecia Davi era quando o pessoal perguntava: onde é que está o teu Deus? Então, todos nós já passamos por alguma experiência, mesmo que remota, mesmo que com menos intensidade, de algo parecido. Então, nós podemos contemplar imaginativamente o que Davi passou. Então, nós nos colocamos no lugar do personagem para aprendermos, né? Na crucificação de Jesus, uma coisa que é importante você imaginar, né? No dia da crucificação de Jesus, aqueles que caluniavam, né, de Jesus, aqueles que estavam blasfemando, zombando de Jesus ali na cruz. Então, você tenta se imaginar no episódio da crucificação, quando eles crucificam Jesus e dá um eclipse no céu, em pleno meio-dia, as trevas cobrem a face da terra, então num lugar quente, no sol, no meio do céu brilhando, e vira trevas total, de meio-dia até 3 horas da tarde, né? Então, 3 horas da tarde, então já é uma coisa que é para a gente se espantar, um eclipse em pleno meio-dia, né? No dia que nós vamos matar o homem que está dizendo que é o Filho de Deus. Então, e nesse mesmo dia o véu do templo se rasga de alto a baixo, dá um grande terremoto e as rochas se partem ao meio. Então, e os sepulcros se abrem, as sepulturas se abrem e mortos que eram crentes em Jesus Cristo ressuscitam e começam a andar no meio do povo. Então você se imagine numa situação dessa. Então, tente reviver as experiências dos personagens, né, que viveram isso. Para mim seria uma coisa aterradora. Se eu estivesse blasfemando contra Jesus, eu cairia de joelho da mesma da hora e adorava esse Jesus, porque o medo seria tão grande e com todas essas provas eu já saberia que o homem era realmente o Filho de Deus, né? O importante é o domínio da linguagem. Então, os grandes escritores, eles têm grande capacidade linguística de expressar aquilo que está dentro da alma humana, dentro da psique humana, dentro da natureza do homem, né? Dentro até do próprio espírito do homem, né? Como o apóstolo João foi um grande escritor, ele escreveu coisas maravilhosas ali, né? No Evangelho e nas cartas, né? Coisas tão profundas que nenhum de nós saberia escrever hoje, em Apocalipse também, né? Então, os grandes escritores são responsáveis por isso, né? Eles têm o domínio da linguagem, eles conseguem expressar com mais fidelidade coisa que nós não sabemos expressar com palavras que nós apenas sentimos. Então, por exemplo, um exemplo maravilhoso dos sonetos de Camões, quando eu li, eu fiquei maravilhado que ele conseguia expressar com palavras o que é estar apaixonado por uma moça, por uma garota. Então, aquilo que eu sentia na minha adolescência, na minha juventude, né, ele foi expressando com palavras aqui. Eu digo, poxa vida, é realmente isso que eu sentia e não sabia expressar com palavras. Então, um grande escritor, né, que sabe interpretar aquilo que está dentro da psique de um homem apaixonado ao ver a sua amada. Então, é importante o domínio da linguagem para os teólogos, então, porque eles vão saber expressar aquilo que está dentro da Bíblia com mais fidelidade. Então, muitas heresias ocorrem por causa disso, pela falta de domínio. Então, o camarada, muitas vezes, até tem essa contemplação imaginativa, sabe sentir o que os personagens sentiram, né? Sabe sentir o contexto histórico, social, cultural da época, mas na hora que ele vai falar, ele fala não aquilo que realmente aconteceu, mas ele fala algo um pouco parecido, né? Então, quando ele transmite aquele algo para outra pessoa, a pessoa vai ler o que ele escreveu, né? E vai ter um entendimento completamente errado. Então, se você está querendo entrar no ramo da teologia, do estudo da Bíblia sério, e escrever artigos, escrever livros, então você tem que ter o domínio da linguagem. Porque se você não tiver o domínio da linguagem, você vai ensinar errado as pessoas, né? Você vai pensar que está expressando algo, mas não está. Você está expressando algo parecido, mas que não é aquilo. Ou então você pode expressar até algo completamente diferente daquilo que você quer expressar, né? Então, as pessoas que vão te ver de fora, eles vão ter um entendimento errado daquilo que você falou, né?
Então, por isso é bom o domínio da linguagem e a contemplação imaginativa dos personagens. Então, a graça e a paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.